dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do clube sem E no final de Regatas Vasco da Gama. Não gostaria de falar da conturbada política do Vasco. Minha proposta é falar das coisas internas do clube, mas no intuito de sugerir e procurar soluções para elevar o Vasco a um patamar mais alto e digno do merecimento dos nossos fundadores. Infelizmente, a política do Vasco é de baixo nível. Como estou de saco cheio e não estou a fim de desistir do clube, vou falar de algumas coisas que me parecem óbvias e que contribuem para a desgraça do Vasco. Acompanhe-me e concorde ou discorde da minha opinião. Opinião é isso mesmo, cada um tem a sua. Eu só procuro dar opiniões que considero ter alguma coerência. Depois da vinheta, vamos à luta. Vou procurar ser o mais didático e objetivo possível. Vou falar de coisas que não acho legais no Vasco. Para não retornar a algumas décadas atrás, meu relato se inicia pela última eleição, onde tudo começou, como diriam os roteiristas de Hollywood. 1. Campelo deu golpe, se associando a Monteiro, Eurico e euriquistas, e a outros tradicionais personagens da velha política vascaína. Tô certo ou errado? Se discordar, ponha nos comentários. 2. Levenciano era bebê na política do Vasco antes de se candidatar. Tem apenas pouco mais de 5 anos como sócio. Tô certo ou errado? 3. Leven era conhecido por defender alguns atletas, inclusive contra o Vasco. Pouco se sabia sobre sua atuação fora isso, a não ser que era advogado. Certo ou errado? 4. Campelo e Monteiro logo bateram de frente. Não sei a versão verdadeira dos fatos e talvez nunca saibamos. Campelo começou a ser fustigado pelo presidente do Conselho Deliberativo. Tô certo ou errado? 5. Monteiro, político do PCdoB, tinha afinidade com Edmilson Valentim, presidente do Conselho Fiscal e também político do Partido Comunista do Brasil. Uma dupla de peso para destruir o presidente. Tô certo ou errado? 6. Não vou contar a história política dos dois e nem vou falar de outros políticos de partidos de esquerda infiltrados no Vasco, porque não interessa, mas com certeza todos eles se uniram na intenção de derrubar o ex-aliado. Com tantos problemas em uma administração claudicante, nem sei como ele não caiu. Tô certo ou tô errado? 7. De olho em tudo isso, Leven sabia que a sua oportunidade estava chegando. Precisava acabar com a fama de defensor de atletas contra o Vasco para pavimentar o caminho para a direção do Vasco. Tô certo ou errado? 8. Matando um leão por dia e por vezes sendo comido por ele, Campelo tinha problemas demais para administrar o Vasco. Independentemente de você gostar dele ou não, sua vida era difícil. Tô certo ou não? 9. De olho na briga interna, Leven tinha que saber escolher os aliados. A estrutura do Vasco, onde beneméritos são eternos e possuem participação direta nas decisões do clube, era uma dificuldade para ele. Tô certo ou errado? 10. Se ele tinha uma tática definida ou não, Leven tinha que usar uma estratégia para se aproximar da torcida do Vasco e, em etapa paralela e, se possível, separada e distinta, conquistar aliados internos e penetrar no covil dos leões. Certo ou errado?
11. Para cativar a torcida, usou a estratégia do pouco conhecimento que se tinha dele para lançar propostas atraentes para torcedor. Ele tinha o exemplo de um cara que todo mundo conhecia, o Carlos Leite, que emprestou muito dinheiro para o Vasco e que nem por isso conquistou a simpatia do torcedor. Isso era um alerta para ele. Por isso, optou por colocar suas fichas na promessa de contratar vários jogadores famosos e executar projetos grandiosos. Tô certo ou tô errado? 12. Cativando os dois lados, acabou se tornando mais conhecido que os outros pretendentes ao cargo de presidente do Vasco. Mais conhecido talvez seja um exagero meu, mas com certeza bem mais atraente para os torcedores carentes. Certo ou errado? 13. Não sei qual estratégia foi a número 1, mas o certo é que, além de boa parte da torcida, acabou também atraindo boa parte dos velhos e desconfiados políticos do clube. Aliou-se à antiga política vascaína. Tô certo ou tô errado? 14. Os velhos políticos do Vasco não viam com bons olhos as propostas iniciais de Levin, que eram inovadoras e prometiam mudanças abruptas no atual estado de coisas. Com certeza, os velhos políticos não desejavam abrir mão de suas regalias. O que mudou para ele atrair inusitados aliados? Eu não sei, você sabe? 15. Sua ação chegou a um ponto em que suas propostas seduziram boa parte dos sócios do Vasco. Não foram todos, mas vejam que sua jogada foi capaz de dividir pelo menos em 3 partes a opinião dos sócios. Estou certo ou errado? 16. Aí chegamos às eleições. De um lado, um candidato tradicional com boa aceitação e bom conceito, Jorge Salgado. De outro lado, um candidato com seguidores fiéis e filosofia conhecida, Júlio Brandt. Um terceiro, o próprio Campelo, tendo contra si uma administração meia-boca. Eu torci para que o Vasco não sofresse muito nas suas mãos. Um outro candidato, Sérgio Frias, acabou literalmente entrando em uma fria. E Levenciano, finalmente apoiado por parte dos sócios e amparado pelos velhos caudilhos vascaínos, sob a promessa de promover a paz entre as partes dele, lógico. Daí, todos sabem em que redundou essa eleição vascaína. Pelo menos até hoje. Como ainda não terminou, não sabemos aonde chegaremos. No próximo vídeo vou dar minha opinião sobre as virtudes e os erros de cada candidato e suas estratégias para vencer a eleição. Vou falar sobre os 3 mais votados, sobre o protagonista das nossas dores, o Sr. Campelo, que interpretou o feitiço que se virou contra o feiticeiro, e sobre o Sr. Sérgio Frias, que não interferiu no resultado da eleição. Nada falarei por enquanto. Afinal, nunca diga acabou quando se trata de Vasco. Talvez essa seja uma saga com muitos desdobramentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Até breve.